Bruno Henrique também foi presença confirmada no treinamento. Já quem esteve fora foi Everton Ribeiro, que não deve enfrentar o Fluminense. Até quinta, o técnico Jorge Sampaoli trabalhará de maneira intensa com o time para tentar repetir o grande desempenho do jogo de ida contra o Fluminense, considerado o melhor jogo do treinador no clube. O Flamengo, apesar de vir de 6 jogos sem perder, não vive uma das melhores campanhas do clube, já que os empates e as vitórias não têm conseguido convencer a torcida. A principal chance para o time afastar a fase não tão boa é contra o Fluminense. A conquista da vaga para as quartas de final da competição pode dar ao rubro-negro um alívio e a volta da confiança para o time. Muito bem, Vene Casagrande, eu já quero um drone de Arrascaeta. Já dá para confirmar que ele vai pro jogo? Já dá para cravar. Arrascaeta volta na partida de quinta-feira contra o Fluminense, partida extremamente importante. Lembrando que esse jogador aí teve um problema físico, como a Alcilene lembrou ali no VT, mas ele volta assim na quinta-feira. Everton Ribeiro, que tem chances remotas, mas para mim tem um outro jogador, que inclusive é até apuração sobre o treino que rolou nessa manhã, que participou apenas de uma parte da atividade, que é o caso do Léo Pereira. Esse para mim preocupa muito, porque Léo Pereira é um jogador que está se destacando, tem sido aí titular com o Jorge Sampaoli e também com o Vitor Pereira, mas é dúvida para o duelo de quinta-feira, porque ele só participou de uma parte do treino de hoje e ontem ele também foi ausência no treino. Então, esse jogador a gente pode dizer que é dúvida, não tem presença garantida para quinta-feira. Ainda é dúvida, né, Ainda é dúvida, tá, mas exatamente. Aí, se por acaso ele realmente não possa servir ao Flamengo, como ficaria a zaga do Flamengo sem o Léo Pereira hoje? Seria Davi Luiz e Fabrício Bruno. Davi Luiz é o reserva imediato dessa dupla titular. Lembrando que o Jorge Sampaoli não vem utilizando Pablo e Rodrigo Caio pelo estilo de jogo. O Sampaoli não gosta tanto do futebol do Pablo e também do Rodrigo Caio. Acho que o Rodrigo Caio é muito mais parte física também, porque é um jogador que, infelizmente, não consegue jogar ali por 90 minutos em alto nível. E o Pablo é uma questão de estilo de jogo mesmo, então o Davi Luiz seria o reserva imediato do Léo Pereira. Você ontem falou aqui, ô Vene, nesse programa, em relação ao clima no Flamengo, e você falou que são 2 grupinhos, né? É o do Gabigol e o do Davi Luiz. Você pode falar um pouco mais sobre isso, que o povo quer escutar de você, Vene Casagrande? Sim, posso sim, Fernanda. Vamos lá. É o seguinte, quando a gente diz que existe 2 grupos, porque o Davi Luiz não vai à casa do Gabigol. Gente, isso aí não quer dizer nada. Eu, particularmente, por exemplo, não fui ao seu aniversário e eu sou apaixonado por você. Isso aí não tem nada a ver. Agora eu vou parar de falar. O Pedrosa, por exemplo, é um cara que eu conheço há quase 10 anos. Se bobear, eu fui a um aniversário dele. Isso não tem nada a ver. O que acontece fora do clube não tem nada a ver. A questão é o seguinte, quando existe grupo dentro do Flamengo, no elenco, e isso acontece em qualquer elenco, beleza, é até normal isso acontecer, desde que eles consigam entregar aquilo que eles têm que entregar. Um bom exemplo, Edmundo e Romário nos tempos de Vasco não se falavam. Na verdade, se odiavam, davam até entrevista um criticando o outro. Mas, enfim, a grande questão, quando existe um racha dentro do elenco, é quando a diretoria não consegue contornar esse tipo de situação. E esse é o grande problema. O Davi Luiz é um cara que ele tenta ser líder, e ele foi líder até a temporada passada, o Rodinei vive falando sobre isso. A questão é que a diretoria não consegue contornar esse tipo de situação. E, de fato, existe sim um racha no elenco. O Davi Luiz não gosta de algumas posturas do Gabigol. Eu posso até pontuar posturas, algo que aconteceu nos bastidores, que muitos jogadores não gostaram. Exemplo, aquela repostagem lá do Gabigol criticando, quando ele repostou o Arrascaeta, volta logo porque você é o único que me encontra em campo. Vários jogadores não gostaram nem um pouco daquela situação, porque entenderam que o Gabigol expôs muita gente dentro do elenco e ele é o atual camisa 10 e capitão. Não é uma postura de fato de um capitão. Vou dar outro exemplo. A entrevista recente do Felipe Luiz dizendo que a questão do Flamengo não é a parte física, e o problema não é a parte física, é a parte técnica e tática. Vários jogadores não gostaram, inclusive a comissão técnica do São Paulo não gostou, porque o Felipe Luiz teve até que ligar para o coordenador da comissão técnica do São Paulo para pedir desculpa e dizer que a ideia dele não era ir contra o discurso do São Paulo, mas já era tarde demais, porque o Felipe Luiz já havia dito. Outra situação envolve também o Gabigol, a postura dele no dia a dia. A diretoria do Flamengo deveria ser mais presente. E esse é o grande problema. Quando o Fabrício Bruno diz que o Flamengo fez jogos de M, ele está dizendo
vamos lá, Fernanda. Se o grupo fosse unido mesmo, você acha que o Fabrício Bruno ia dar uma entrevista como essa? Não. Aí você vai me perguntar assim, e o São Paulo, o que achou? Ele aprovou a entrevista do Fabrício Bruno. Inclusive, ele elogiou a postura do Fabrício Bruno para a diretoria do Flamengo. Isso é uma informação que uma pessoa do departamento de futebol me disse. Então, hoje no Flamengo, de fato, tem vários grupos. Existe um racha. A grande questão é, por que a diretoria do Flamengo ela não tenta ser mais presente e cobrar mais dos jogadores e chegar para os jogadores e falar, vem cá, o que está acontecendo? O que precisa acontecer para vocês melhorarem o desempenho dentro de campo? Porque é isso que importa. Quanto tempo você reclama isso aqui, Venê? Há muito Muito tempo. Tem enquete, né? E já depois da enquete a gente já vai chamar mais drone do Venê para a situação do Marinho. Outro exemplo, posso dar? Claro que pode. É porque eu li o Marinho ali. Marinho, a atitude do Marinho mostra e exemplifica muito bem a falta de comando da diretoria do Flamengo. Inclusive, os jogadores falaram assim, pô, o que está acontecendo? Como é que um jogador, que no caso é o Marinho, vai chegar para a comissão técnica e vai falar que não vai viajar? Um grupo do elenco do Flamengo começou a pensar assim, o que é isso? Virou bagunça. E de fato é uma bagunça. Feita. É a leitura que quem é funcionário faz, É né? uma bagunça, porque não dá para um jogador chegar e falar assim, não, comissão técnica, eu não vou viajar não. E aí os outros jogadores param e pensam assim, caramba, se eu tô viajando e eu tô teoricamente machucado, por que o Marinho também vai chegar e vai dizer que não vai viajar? E aí, cadê a diretoria do Flamengo?